Boa noite a todos, eu sou Henrique Pulga, hipnoterapeuta. Bom, hoje o assunto vai ser reprogramação mental. Como funciona essa reprogramação mental? Nós estamos praticamente o dia todo em hipnose e não em estado de vigília. Você pode perceber por pequenos detalhes do seu dia. Por exemplo, você já se pegou indo para o seu trabalho, ouvindo uma música, entrou num ônibus, num trem, num carro, seja onde for, e de repente, quando você percebe, você já chegou no lugar. Você estava concentrado naquela música que estava ouvindo, viajando naquela música, e de repente, quando viu, percorreu o caminho inteiro e nem sentiu, nem se deu conta. Ou você assistindo um filme, entretido com a história do filme, ou uma novela, ou um desenho, o que for. Está entretido com a história e de repente quando vê já se passaram meia hora, uma hora, mais de uma hora e nem se deu conta de tão interessante que estava o livro, ou o documentário, ou o filme, ou o que quer que seja que você estivesse assistindo. Ou você se deparou em ler um livro tão interessante, ou que era uma história tão interessante, ou assunto tão interessante, que você parou para ler uma, duas páginas, quando se deu conta, leu umas 20, e passaram-se horas e você nem percebeu, choveu, o dia escureceu e você nem percebeu, não se deu conta. Ou, de repente, você acabou de comer, está totalmente satisfeito e aparece aquele comercial na TV, colorido, com aquelas comidas, sanduíches passando, sendo feitos, assados, e de repente te dá aquela vontade de comer aquele sanduíche, ou um doce muito apetitoso, te dá aquela vontade de comer aquela coisa que estão oferecendo. Isso, todas essas alternativas que eu passei, são estados hipnóticos. Ou seja, você está em hipnose enquanto você está se concentrando numa música, está viajando naquela música e não percebe o tempo passar. Quando você não percebe o tempo passar, essa ausência do tempo é a definição de um estado hipnótico. Então, nós estamos praticamente o tempo todo em hipnose. Quando você está com o namorado, está curtindo, parece que a hora passa muito rápido, muito rápido. É sinal que você está em estado hipnótico. Então, nós estamos hipnotizados o tempo todo. Então, ter medo de uma hipnose clínica ou de diversão é até um pouco absurdo, porque nós vivemos constantemente em estados hipnóticos e não tanto em vigília. Por quê? Hipnose é concentração total e imaginação. Quando você está em transe hipnótico, não quer dizer que você perde a sua consciência, que você fica sem noção, que você fica sob o poder de outra pessoa. Não, não é nada disso. É simplesmente um estado de concentração, onde o hipnoterapeuta, o hipnólogo clínico, ele vai de formas variadas, figuradas, ilustrativas, vai acessar todos os seus três cérebros, o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Ou seja, o neocórtex é a parte do seu cérebro que é relacionada à sua área racional. Então, quando você pensa alguma coisa, você lembra alguma coisa, você está acessando o seu neocórtex pré-frontal, está acessando o raciocínio, a lógica. Quando você sente alguma coisa, você não raciocina um sentimento, você não pensa para sentir, você sente simplesmente. Todas as emoções estão representadas e armazenadas no seu cérebro límbico. Quando você tem uma situação inesperada em que você precisa de uma reação imediata, de luta ou de fuga, você acessa diretamente o seu cérebro reptiliano, que é o responsável pela preservação da sua vida. Bom, como é que isso funciona na prática? Imagina um funil desses de líquido. A parte é larga, a parte de cima é larga e vai afunilando. Primeiro,
tudo o que você pensa, tudo o que acontece na sua vida, tudo, tudo, as menores coisas, os menores detalhes, entra dentro desse funil. Imagina colocando dentro desse funil. A base desse funil, a parte de cima desse funil, a entrada principal, seria o quê? O seu cérebro reptiliano, que é o que vai preservar a sua vida. Então, a primeira análise é passada por ele. Seria como um primeiro filtro. Imagine 3 filtros em um funil. Esse primeiro filtro vai passar pelo cérebro reptiliano. Então, primeiro de tudo, ele vai analisar se isso é essencial para a sua vida. Vai preservar a sua vida, vai te manter feliz? Ótimo. Passa para o segundo filtro, que seria o cérebro límbico, onde representa e armazena todas as informações e emoções. Tudo que você viu, ouviu, viveu, sentiu e principalmente tudo que as pessoas ao seu redor viveram, sentiram e comentaram para você, ficam armazenados no cérebro límbico. Então, todas as suas lembranças, emoções, desde quando você estava no útero materno até o dia de hoje, estão represados no cérebro límbico. Ou seja, 400 bilhões de bits de informação estão armazenados a cada segundo no seu cérebro límbico, aonde racionalmente nós fazemos uso de apenas 2.000. Então, de 400 bilhões para 2.000 tem uma diferença muito grande. Ou melhor, 400 bilhões não, 400 milhões. Já é uma diferença absurda. De 400 milhões para 2.000, uma diferença razoável, significativa. Não? Passando por esse segundo filtro, vai para o final do funil, final do gargalo do funil, aquela parte mais afunilada que é o nosso cérebro racional, nosso neocórtex. Ou seja, tudo que acontece na sua vida passa por esses 3 filtros. Primeiro, o filtro se vai ser importante para a sua preservação da sua vida. Depois, se faz sentido dentro de todas as emoções, todo o aprendizado que você teve em toda a sua vida, para depois passar para a execução do seu cérebro racional. Existe na neurociência um número que a gente chama de número mágico, de 5 mais ou menos 2. Quer dizer o quê? Ou melhor, 7 mais ou menos 2. 7 mais ou menos 2. Quer dizer o quê? 7 mais 2, 9. 7 menos 2, 5. Então, de 5 a 9. De 5 a 9 coisas. 5 a 9 ideais. 5 a 9 projetos. 5 a 9 coisas são ações. 5 a 9 ações, coisas, ideais, desejos. São focados para o seu cérebro racional, para o seu neocórtex. Então, coloca lá naquele filtro, passa pelo cérebro reptiliano, vai avaliar se é essencial para a sua vida. Desce no filtro, passa pela avaliação do seu cérebro límbico, se as suas emoções, seu aprendizado, se aquilo faz sentido, se tem lógica, está dentro da sua realidade. Passou pelo segundo filtro, está dentro da sua realidade, vai passar para a execução. Dentro dessa execução, apenas de 5 a 9 coisas você consegue manter um foco. Como principalmente as mulheres, as donas de casa, conseguem comprovar isso praticamente facilmente. Imagina você chegando na sua casa, abre o armário, a despensa. Bom, eu preciso de algumas coisas para comprar no mercado. Eu não vou anotar porque são poucas coisas. Chega no mercado, compra um monte de coisas. Chega em casa, vai conferir o que trouxe. Olha, isso eu precisava, isso eu precisava, isso eu precisava, isso eu não precisava, isso eu não precisava, isso não estava na minha lista. E, pasmem, aquela coisa que me fez ir para o mercado, que eu realmente precisava, eu acabei não trazendo. Quando vai conferir, de 5 a 9 coisas estavam na lista. Mais do que isso, passou totalmente fora. Por quê? Saiu do foco da concentração do seu neocórtex, ou seja, do seu cérebro racional. Da mesma forma, as emoções e os desejos. Então, se eu estou preocupado com o meu trabalho, se eu estou preocupado com a minha conta, se eu estou preocupado com o meu carro, se eu estou preocupado com o namorado, se eu estou preocupado com o meu gato, já foram 5 coisas. Aí eu estou preocupado com o meu chefe, eu estou preocupado com a entrega do prazo do trabalho. 7 coisas. Eu vou
ter no máximo mais duas coisas. Aí eu vou querer ganhar dinheiro, eu vou querer uma casa nova, vou querer um bom relacionamento. Meu cérebro vai se concentrar nisso? Não, porque já deram as de 7 a 9 coisas. O cérebro não vai dispensar a atenção dele para mais do que isso. Então, o que precisa fazer para uma reprogramação mental, ou seja, para que o seu desejo funcione, para que o seu desejo dê certo, eu quero uma vida nova, eu quero um emprego novo, eu quero uma casa melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero, não importa o que você queira. O que importa é em que você foca. Se você foca, se você entende que focar de 5 a 9 coisas é o sucesso para a realização dos seus desejos, você está mais próximo de realizar tudo isso. Porque o seu cérebro cria a sua realidade. Então, a hipnose clínica, a hipnoterapia, qual o propósito? Primeiro, de uma terapia, é claro, psicologia ou psicanálise, fazer uma investigação, uma avaliação de como funciona a vida da pessoa, de todas as crenças que ela adquiriu em toda a sua vida, tudo que ela acredita que seja a sua realidade. Eliminar as crenças negativas, tudo aquilo que vai contra os seus desejos. Ou seja, eu aprendi que nem homem presta, que a vida é difícil, que tem que se ralar muito para conseguir as coisas, que tem que se batalhar muito para ter alguma coisa na vida. Essas crenças negativas. Acessar de onde isso começou, como é que isso se iniciou, aonde se aprendeu tudo isso. Acessando, através da hipnose clínica, se acessa exatamente ao ponto onde isso teve início, onde se aprendeu isso. E tira-se o poder disso. Então era importante, eu acreditei isso, minha avó falava, minha tia falava, meu irmão falava, meu pai falava, meu vizinho falava, a televisão falava, todo mundo falava. Então se todo mundo falava, eu acreditei que era verdade. Se eu acreditei que era verdade, eu criei uma crença. Então eu registrei no meu cérebro límbico como um padrão de funcionamento. Então tudo vai funcionar de acordo com isso, até que eu mude esse padrão. Com a hipnose clínica, com a hipnoterapia, eu acesso exatamente quando eu comecei a gravar essa realidade e mudo para que isso não tenha mais eficácia, ou seja, não tem mais sentido. A vida não é assim. Tanto é que pessoas que ralam a vida inteira, trabalham a vida inteira, se matam a vida inteira e morrem sem ter nada. E outros que praticamente não têm esforço nenhum e têm tudo. Por quê? Funciona para um, não funciona para outro. Funciona dentro da crença de cada um. Se eu acredito que eu tenho que me matar muito para conseguir alguma coisa na vida, eu vou me matar muito para conseguir alguma coisa. Se eu acredito que a vida é uma atração, eu sou um canal de atração, eu sou um imã gigante que atrai tudo que é de bom para mim, eu vou atrair tudo que é de bom para mim e isso vai acontecer. Simples assim. Porque nós somos seres emocionais e não racionais. Dentro da nossa emoção, nós utilizamos nossos 3 cérebros e é assim que eles funcionam. Então não adianta eu escrever uma cartinha todos os dias. Olha, eu vou escrever aqui, eu quero ser feliz, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Vou dormir e vou acordar e eu vou começar a ganhar dinheiro. Não, não é assim que funciona. O segredo dos livros que se passam de autoajuda e tudo mais estão parcialmente corretos. Parcialmente. Por quê? O ideal está correto. Ou seja, 5% do nosso cérebro, 5% de todo o nosso cérebro, de toda a nossa mente racional e 95% da nossa mente inconsciente. Ou seja, tudo na nossa mente está representado e armazenado no inconsciente. Quando você dorme, passando as primeiras 3 horas, seu cérebro acessa a sua mente inconsciente. Então, sugestões passadas para você ou assimiladas antes de você dormir, tem um efeito maior do que durante o dia todo? Sim, tem. Porque você naturalmente acessa seu cérebro inconsciente, sua mente inconsciente, na madrugada, no segundo sono, a partir da 3ª hora do sono. Então, se você dormir pensando em uma coisa com muita vontade, com muito desejo,
a chance disso acontecer é muito maior do que você passar o dia inteiro rezando, escrevendo e pensando isso. Se você fizer a hipnose clínica, você consegue acessar exatamente o seu cérebro límbico e foi como se você pegasse uma canetinha e escrevesse no seu cérebro, registrasse, pichasse ali aquilo que você realmente deseja. Então a sugestão fica muito mais forte. E o resultado é óbvio, muito mais rápido. Você é o que você pensa e somente cria a sua realidade. Isso consciente ou inconscientemente. Se você acha que a sua vida é muito difícil, que o mundo não presta, que tudo é perigoso, que nada dá certo, você vai ter sucesso em tudo isso. Ou seja, a vida vai continuar não dando certo, o mundo vai continuar sendo perigoso e a vida vai continuar sendo um saco. Porque é o seu desejo. Seu cérebro vai analisar, isso tem lógica para mim? Sim, tem lógica porque eu acredito nisso. Então, ótimo, beleza, vou fazer de tudo para isso acontecer sempre. Por isso é que a vida fica se repetindo, 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 repetindo e não muda. Ao passo que eu mudo a minha programação, não, a vida é maravilhosa, eu entendo que a vida é muito boa e eu entendo que eu mereço muito sucesso. Isso vai acontecer? Vai acontecer, porque o cérebro vai analisar. Faz parte da minha realidade? Sim, eu acredito. Então isso é real, não é ilusão. Então ele foca em tudo para que isso aconteça o tempo todo. É como se você tivesse um gênio da lâmpada, daquele do Aladim, que esfrega a lâmpada, sai aquele gêniozinho, e te concede 3 desejos, como se você tivesse de 5 a 9 desejos, com um gêniozinho para você, para realizar todos os seus desejos. É simples assim. Esse gêniozinho está dentro do seu cérebro. Você foca em uma determinada coisa, como mulheres, por exemplo, podem se confirmar isso que eu vou passar para vocês. Quando uma mulher está grávida, ela sai na rua, ela passa a ver um monte de mulher grávida para todo lado. Quando uma pessoa entra, por exemplo, na polícia, ela começa a andar na rua e ver policial em todo lado. Quando uma pessoa muda de um emprego para vendas, ela sai na rua e ela começa a ver vendedor para todo que é lado. Parece que todo mundo é vendedor, parece que todo mundo é policial, parece que toda mulher está grávida. Isso quer dizer o quê? Quando você está com uma emoção muito forte dentro de você, você acessa o seu cérebro. E ele vai focar exatamente naquilo que você está se concentrando. Então, se eu estou pensando na gravidez, na gravidez, meu cérebro vai simplesmente focar em todas as pessoas que estão grávidas. Então, parece que o mundo inteiro está grávido. Eu entrei numa área de vendas, começo a ver vendedor para tudo que é lado. Quer dizer o quê? Que o mundo inteiro resolveu virar vendedor? Não, que meu cérebro focou nisso e eu vou ter cada vez mais daquilo que eu estou focando. Os vendedores sempre estiveram aí, as grávidas sempre estiveram aí, os policiais sempre estiveram aí. Só que, se eu estou focado em uma outra coisa, eu não percebo isso. Eu costumo dizer que nós somos como pessoas em férias, sempre com uma câmera focando em um determinado ponto, tirando foto, tirando foto, tirando foto. Eu vejo a imagem toda? Não, eu vejo só aquilo que está focado na minha lente. Então, a sua vida é exatamente assim. Você tem aquilo que você foca. Se você foca no que é bom, você tem o que é bom. Se você foca no que é ruim, você tem o que é ruim. Só que isso, quando você grava inconscientemente já no seu cérebro límbico, de que você não é merecedor, de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, que você não merece tudo e outras coisas que você talvez nem tenha vivido, mas que viu pessoas próximas de você vivendo essa realidade e acabou acreditando nisso, por mais que hoje você pense o contrário, você não consegue fazer essa mudança. Porque você precisa voltar no seu cérebro límbico e refazer essa programação. E simplesmente pensando, não, agora eu acredito outra coisa, vai mudar? Não, é preciso de uma ação mais eficaz, de um acesso direto a esse cérebro para mudar isso. Só pensando não muda. Por isso a importância da hipnose clínica. Para fazer essa volta no tempo, acessar o seu cérebro límbico e fazer essa mudança. Simplesmente pensando, simplesmente rezando, simplesmente escrevendo cartinhas para Deus,
não vai fazer essa mudança. É preciso de uma técnica com um profissional específico que saiba como acessar o seu cérebro, principalmente com conhecimento de neurociência e hipnose clínica, para poder acessar e fazer essas mudanças. E essas mudanças precisam ser repetidas, porque o cérebro funciona por repetição. Então, se eu passar uma indução hoje, um conceito hoje, acessar o meu cérebro límbico hoje, passar uma nova mudança, uma nova crença, meu cérebro já vai sair funcionando? Não, eu preciso de pelo menos de 3 a 4 reforços dessa sugestão para que ela se torne uma realidade para mim. Tá? Bom, é assim que a hipnose clínica funciona, assim que a hipnoterapia funciona, e é assim que o seu cérebro e a sua vida funcionam. Espero poder ter esclarecido um pouco mais. Em breve postarei mais alguns vídeos para continuar nesse nosso bate-papo sobre hipnose clínica e hipnoterapia. Bom, para aqueles que têm algum caso de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desejo suicida, medos, fobias, dificuldade em emagrecimento, aquele efeito sanfona que não passa, tudo isso está no seu cérebro e precisa de uma reprogramação. Eu sou especialista nessa área. Atendo na Clínica Uniclin de Osasco às segundas-feiras e no Butantã, Condomínio Parque Butantã, sábados e domingos. Também com alguns atendimentos online para pessoas de fora do estado de São Paulo e também de fora do país. Ok? Não deixem de dar o seu like no final desse vídeo, se vocês gostaram, se acharam informativo. E visitem minha página no Facebook, onde eu tenho mais informações técnicas para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho mais aprofundado a mente e a vida. Ok? Um bom dia a todos, uma boa vida e obrigado pela atenção.